Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, nos dá graça, nos dá força nessa segunda parte desta leitura, segunda parte de 23 de 100. Nós vamos continuar a nossa leitura. Eu te peço a tua graça, a tua ajuda e a tua bênção, meu Pai. E Espírito Santo, que possamos guardar a tua palavra no nosso coração, meu Pai. Nos ajuda em nome de Jesus. E nós repreendemos, meu Pai. Não deixe que nada venha roubar a nossa concentração da tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus. Juízes capítulo 3. Eude livra-os, E levou aquele presente a Eglon. Juízes capítulo 3, versículo 17, segunda parte de 23. Continuamos. E levou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas, e era Eglon homem muito gordo. E sucedeu que, acabando de entregar o presente, despediu a gente que trouxera o presente. Porém voltou do ponto em que estão as imagens de escultura, ao pé de Gilgal, e disse: Tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. E este disse: Cala-te. E todos os que lhe assistiam saíram de diante dele. E Eude entrou num cenáculo fresco que o rei tinha para si, só onde estava sentado. E disse Eude: Tenho para ti uma palavra de Deus. Levantou-se da cadeira. Então Eude estendeu a sua mão esquerda e lançou na mão da espada da sua coxa direita e lhe cravou no ventre, de tal maneira que entrou até a empunhadura após a folha, e a gordura encerrou a folha, porque não tirou a espada do ventre, e saiu-lhe o excremento. Então Eude saiu à sala e cerrou sobre ele as portas do cenáculo e as fechou. E saindo ele, vieram os seus servos e viram, eis que as portas do cenáculo estavam fechadas, e disseram: Sem dúvida está cobrindo seus pés na recâmara do cenáculo fresco, e esperando até se enfastiarem. Eis que não abriu as portas do cenáculo. Então tomaram a chave e abriram, e eis que seu senhor estendido morto em terra. E Eude escapou enquanto eles se demoraram, porque ele passou pelas imagens de escultura, escapou para Seira. E sucedeu que, entrando ele, tocou a buzina nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, e ele adiante deles, e disse-lhe: Segue-me, porque o Senhor vos tem dado os vossos inimigos, os moabitas, na vossa mão. E desceram após ele, e tomaram os vales do Jordão, a Moabe, e a nenhum deixaram passar. E naquele tempo feriram os moabitas uns 10.000 homens, a todos corpulentos, e todos homens valorosos, e não escapou nenhum. Assim foi subjugado Moabe naquele dia, debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou 80 anos. Depois dele foi Zangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus, com uma aguilhada de bois, e também ele libertou a Israel. Depois dele foi Zangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus, com uma aguilhada de bois, e também ele libertou a Israel. Servidão sobre Jabim, rei de Canaã. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. E vendeu-os o Senhor em Canaã, em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Cícera era o capitão do seu exército, o que então habitava em Hazote-Agon. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. E habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Enviou e chamou a Baraque,
filho de Abinoã, e enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoã, de Quedes, de Naftali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com seus carros, com a sua multidão, e os darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será a tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes, e subiu com 10.000 homens após si, e Débora subiu com ele. E Éber queneu se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zanaim, que está junto a Quedes, e anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoã, tinha subido ao monte Tabor. E Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com eles, desde Azazote Agoim até o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera e todos seus carros e todo o seu exército a fio da espada diante de Baraque. E Sísera desceu do carro e fugiu de pé. E Baraque o seguiu após os carros e após o exército até Razote Agoim, e todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, até não ficar um só. Porém Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azon, em casa de Éber queneu. Jael mata a Sísera. E Jael saiu ao encontro de Sísera e disse-lhe: retira-te, senhor meu, retira-te para mim, não temas. Retirou-se para sua tenda, e ela cobriu com uma coberta. Então ele disse: dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele disse: põe-te à porta da tenda, e há de ser que, se alguém vier e te perguntar e disser: há aqui alguém? Responde tu então: não. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele. E lhe cravou a estaca na fonte e a pregou na terra, estando ele, porém, carregado de um profundo sono e já cansado, e assim morreu. E eis que, seguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e disse: vem, e mostrar-te-ei o homem que buscas. E veio a ela, e eis que Sísera jazia morto, e a estaca na fonte. Assim Deus naquele dia sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E continuou a mão dos filhos de Israel a lutar e a endurecer-se sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram Jabim, rei de Canaã. O cântico de Débora. E cantou Débora a Baraque, filho de Abinoã, naquele mesmo dia, dizendo: porquanto os chefes se puseram à frente de Israel, porquanto o povo se ofereceu voluntariamente, louvai ao Senhor. Ouve, rei, dai ouvidos, príncipes, eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. O Senhor, saindo tu de Seir, caminhando tu desde o campo de Edom, a terra estremeceu até os céus, gotejaram até as nuvens, gotejaram águas. Os moradores se derreteram diante do Senhor,
e até o Sinai diante do Senhor Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos e se percorrerem, e os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel, me levantei. Se escolhia deuses novos, logo a guerra estava às portas. Via-se, por isso, escudo ou lança entre 40.000 em Israel. Glória a Deus. Estamos num propósito, Bíblia em 100 dias. Estamos no dia 23 de 100. Vem comigo na palavra. Bíblia em 100 dias. Glória a Deus. Meu coração... E se escolhia deuses novos, logo a guerra estava a portas, e via-se, por isso, escudo ou lança entre 40.000 em Israel. Meu coração é para os legisladores de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Louvai ao Senhor. Vós os que cavalgais sobre jumentos brancas, que vós assentai em juízo, e que andais pelo caminho, falai disto. Onde se ouve o estrondo dos flecheiros, entre os lugares onde se tiram as águas, ali falai da justiça do Senhor, da justiça que fez as suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor descia às portas. Desperta, desperta, Débora. Desperta, desperta, entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva preso teus prisioneiros, tu, filho de Abinoam. Então o Senhor fez dominar sobre os magníficos entre o povo. O que ficou de resto, fez-me o Senhor dominar sobre os valentes. De Efraim saiu a sua raiz contra Amaleque, e após ti via Benjamim, dentre os seus povos. De Maquia e Zebulon desceram os legisladores, passando com o cajado do escriba. Também os principais de Isacar foram com Débora. Como Isacar, assim também Baraque foi enviado a pé para o vale, nas correntes de Ruben. Foram grandes as resoluções do coração, porque ficaste tu entre os currais, para ouvires os balidos dos rebanhos. Nas divisões de Ruben tiveram grandes esquadrinhações do coração. Gileade se ficou da além do Jordão. Edã, porque se deteve em navios. Azer se assentou nos portos do mar e ficou nas suas ruínas. Zebulon é um povo que expõe a sua vida à morte, como também Naftali nas alturas do campo. Zebulon é um povo que expõe a sua vida à morte. Vieram reis e pelejaram. Então pelejaram os reis de Canaã em Tanaque, junto às águas de Megido. Megido, mas retenção de quê? Megido. Não tomaram ganho de prata. Desde os céus pelejaram, até as estrelas, desde os lugares dos seus cursos pelejaram contra Cícera. O ribeiro de Quizon os arrastou. Aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon, pisaste, ó minha alma, a força. Então as unhas dos cavalos se despedaçaram pelo galopar, o galopar dos seus valentes. Amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor, a Clemente. Amaldiçoai os seus moradores, porquanto não vieram em socorro do Senhor com os valorosos. Bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Éber, o queneu. Bendita seja sobre as mulheres nas tendas. Água pediu ele, leite lhe deu ela. Em taça de príncipe lhe ofereceu manteiga. A estaca estendeu a sua mão e esquerda ao maço dos trabalhadores e a sua direita, e matou a Cícera e rachou-lhe a cabeça quando lhe pregou e atravessou as fontes. Entre os seus pés se encurvou, caiu, ficou estirado. Entre os seus pés se encurvou, caiu, onde se encurvou, ali ficou abatido. A mãe de Cícera olhava pela janela, exclamava pela grade: por que tarda em vir o seu carro?
Porque se demoram os passos do seu carro? As mais sábias das suas damas responderam. E até ela respondia a si mesma: porventura não achariam e repartiriam despojos, uma ou duas moças a cada homem? Para Cícera, despojos de várias cores, de bordados de várias cores, bordados de ambas as bandas para o pescoço do despojo. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Porém, o que o amam sejam como o sol quando sai na sua força. E sossegou a terra 40 anos. Vem comigo na palavra. Juízes capítulo 6, para a glória de Deus. A servidão sobre os midianitas, a história de Gideão agora. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas e também os do Oriente contra ele. Subiam e punham-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem boi, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito. Pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que ele disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quanto vos oprimiam, e o expeli de diante de vós, e vos dei a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não deste ouvidos à minha voz. O anjo fala com Gideão. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bizerita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas? Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força, e livrará Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas, como se fosse um só homem. E ele disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu venha a ti, e traga o meu presente, e o ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão, e preparou um cabrito, e bolos asmos de um efa de farinha, a carne pôs num azafate, e o caldo pôs numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho, e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, e põe-nos sobre esta penha, põe sobre uma rocha, e verte o caldo. E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou a carne e os bolos nas mãos. Então subiu o fogo da penha,
e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: Ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerá. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou Senhor é paz, e ainda até os dias de hoje que está em Ofra os Abiezeritas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor disse: Toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi e oferecerás em holocaustos, com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez com o Senhor ele dissera. Sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai, e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fê-lo de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado, e o bosque que estava ao pé dele cortado. E o segundo boi foi oferecido no altar de novo edificado. E uns aos outros disseram: Quem fez essas coisas? Esquadrinhando e inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: Tira para fora o teu filho para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: Contendereis vós por Baal? Contenderei vós por Baal? E cortou o bosque que está ao pé dele. Porém Joás disse a todos os que puseram contra ele: Contenderei vós a Baal? Livrá-lo-eis vós, qualquer que por ele contender ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Pelo que naquele dia lhe chamaram Jerubaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derrubou o seu altar. E todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram num corpo, e passaram e puseram o seu campo no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abizeritas, e se ajuntaram após ele. E enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se convocou após eles. Também enviou mensageiros a Azer, e a Zebulon, e a Naftali, e saíram ao encontro. E disse Gideão a Deus: Se há de livrar Israel por minha mão, como tem dito, eis que eu porei um velo de lã na eira, e o orvalho estiver somente no velo, e secura sobre toda a terra, então conhecerei que há de livrar Israel por minha mão, como tem dito. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada, e apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. E disse Gideão a Deus: Não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que, se o velo, haja secura, e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só no velo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho. Vamos para Lucas do 15 ao 19. Lucas do 15 ao 19 agora. Lucas capítulo 15. A parábola da ovelha e da dracma perdida. Glória a Deus. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com ele? E ele propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida, até que venha achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo.
E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ele desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas, ou alfarrobas, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão? E eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me com um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao seu pescoço e o beijou. E o filho disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, veste-o e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E, chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele lhe disse: Veio teu irmão. Teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai instava com ele. Mas respondendo ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tanto tempo, há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos? Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado? E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Glória a Deus. A parábola do mordomo infiel. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isto que ouço de ti? Presta conta da tua mordomia, porque já não poderás ser mais o meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei, pois que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores, seu senhor disse:
ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Ele respondeu: 100 medidas de azeite. Ele disse: toma a tua conta. E assentando-se já escreve 50. Disse, pois, ao outro: e tu, quantos deve? E ele perguntou: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua conta, escreve 80. E louvou aquele senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, os recebem ele nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo? Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou há de se chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Autoridade da lei. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. E disse: vós sois o que vos justificai a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece vosso coração, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominável. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Agora o estado intermediário, Lucas 16, 19. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada esplendidamente. E havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos. Viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse a Abraão: meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. E disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora está este aconsolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que o mande à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com ele, arrepender-se-iam.
Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Lucas capítulo 17. E disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai por quem vierem. Melhor que fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Olhai por vós mesmos. Olhai por vós mesmos. Olhai por vós mesmos. E se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrependa-te, perdoa-lhe. E disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tivesses fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E qual de vós terá um servo a lavrar ou apacentar gado, a quem, voltando ele do campo, diga: chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes: prepara-me a ceia e cinge-te, serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Porventura dá graça ao teu servo, porque fez o que lhe foi mandado. Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. A cura de 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelos meios de Samaria e de Galileia. Entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-o, disse-lhe: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estavam sã, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caindo aos pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. O 14, e ele vendo-o disse-lhe: ide, mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles ficaram limpos. Amém? Lucas 17, 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão: ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos seus discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. E dir-vos-ão: ei-lo aqui ou ei-lo ali. Não vades nem os sigais, porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como acontecia nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira acontecia nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia
quem estiver no telhado, tendo os seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer a perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e a outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. E respondendo disseram-lhe: Onde, Senhor? E ele lhe disse: Onde estiver o corpo, ali ajuntarão as águias. Lucas 18. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia e nem respeitava homem algum. E havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não tema Deus, e nem respeite os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Jesus abençoa as crianças, e trazia-lhe também crianças, para que ele as tocasse. E os discípulos, vendo isso, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-as para si, disse: deixa vir a mim os pequeninos, e não impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. E em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. O jovem rico. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado, desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse: ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tem, reparta-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo isso, ele ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele disse: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, pais, ou irmãos, ou mulher, ou filho pelo reino de Deus, não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. E tomando consigo os 12, disse-lhe: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito.
pois há de ser entregue aos gentios, escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo açoitado matarão ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada disso entendiam. Esta palavra lhe era encoberta, e não percebendo o que ele dizia. O cego de Jericó. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo, e disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava. Então clamou dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no, para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxesse. E chegando, ele perguntou-lhe, dizendo, que queres que te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse, vê, a tua fé te salvou. E Jesus lhe disse, vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu glorificando a Deus. Todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Graças a Deus, finalizamos a nossa leitura 23 de 100. Graças a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero só fazer uma recapitulação, alguns pontos que me chamou a atenção, quero compartilhar convosco. Como assim já terminamos a nossa leitura. É interessante também aqui, essa passagem. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava. Glória a Deus, ele não perdeu a oportunidade e clamou ao Senhor Jesus. Amém? E interessante o cego de Jericó, que ele recebeu a bênção, ele recebeu o seu milagre, mas e logo viu e seguiu. Quer dizer, muitos recebem uma bênção, um milagre e não seguem Jesus. Mas esse cego recebeu a cura, a bênção, o milagre, e logo viu e seguiu, glorificando a Deus. Que bênção, né? Porque muitas pessoas só estão atrás de pão e peixe. Mas, como a gente ouve falar, muitas pessoas querem a bênção, mas não querem se relacionar com o abençoador, com o dono da bênção. E um dos propósitos do milagre, qual que é o propósito do milagre? Qual que é o propósito da bênção na nossa vida? João, o evangelista João vai dizer, olha aqui. João, capítulo de número 20, ele vai dizer, estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, qual que é o propósito do milagre na nossa vida? Qual que é o propósito do milagre? É nos aproximar de Deus e crer em Jesus para termos a vida eterna. Esse é o propósito do milagre. Esse é o objetivo do milagre. É para que nós creamos, para que a gente creia em Jesus Cristo e tenha a vida eterna. Entendeu? E esse cego seguiu Jesus pelo caminho. Amém? E é interessante também, Jesus anuncia, estava preparando os discípulos, mas eles não estavam entendendo. Ele falou assim, é necessário que se cumpra tudo o que os profetas disseram ao meu respeito. Isaías 53 também, e outros textos a mais. É necessário que eu seja entregue aos gentios, seja escarnecido, seja injuriado, seja cuspido, E havendo açoitado, eu vou morrer, vão me matar, eu vou ser crucificado. Porém, eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Eu quero abrir um parênteses aqui. Jesus, ele vive. O sepulcro está vazio. Jesus, ele ressuscitou, ele vive. Amém? Nós podemos ver esse jovem rico que chega, Era uma pessoa muito religiosa. Nós podemos dizer que a religiosidade... Jesus fala, você guarda os mandamentos, não adulterará, não matará. Todas essas coisas eu guardo desde a minha mocidade. Jesus vira para ele e fala assim, mas ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres, porque ele era apegado às coisas materiais. Vai, vende tudo que tem, te falta uma coisa. E ele saiu triste ali e não seguiu Jesus. Amém? Jesus abençoa as crianças. Nós lemos aqui. Amém? A parábola também, que eu achei interessante aqui,
né? A parábola do juiz iníquo, que na verdade ele julgou a causa daquela viúva pela sua importunação, porque ela foi pela sua importunação. Olha aqui, ó. Todavia, como esta viúva que molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Então, quer dizer, nós temos, pede dar-se usar, nós temos que, não me importune. Então, aqui é um exemplo, Jesus falando aqui sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Amém? A cura também dos 10 leprosos. Só um voltou e era samaritano, glorificando a Deus. Só um voltou. Glória a Deus. A parábola do rico e do Lázaro, aqui nós podemos ver na matéria de escatologia, o estado intermediário é conhecido. A Bíblia fala do Hades aqui, que a Bíblia fala que há um lugar, há um abismo, de um lado o seio de Abraão, e do outro lado o lugar de tormento. Nós podemos ver que após a morte, o rico estava consciente num lugar de tormento, e após a morte nós podemos ver que o pobre, aqui nós podemos ver, que era temente a Deus, estava num lugar de consolo, de regozijo. Então, após a morte, nós ficamos conscientes. Há consciência, sim, após a morte. Entendeu? Então, isso aqui é chamado de estado intermediário, não tem nada a ver com purgatório. Doutrina do purgatório não é bíblico isso aqui, mas sim o estado intermediário. Então, a Bíblia fala que após a morte segue-se só o juízo. Entendeu? Então, tem esse abismo. Aqui, ó. E além disso, está posto um grande abismo. O abismo, o lugar o seio de Abraão e o lugar de tormento. E Pedro vai dizer que Jesus pregou aos espíritos em prisões. Então, nós queremos que após a sua morte e ressurreição, ali, após a sua morte e ressurreição, Jesus desce no seio de Abraão, pega cativo ao cativeiro, leva-os do seio de Abraão e transportou para o paraíso. Então, após a cruz de Cristo, o seio de Abraão, os que estavam no seio de Abraão, foram para o paraíso. Jesus falou para o ladrão da cruz: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Paulo também, não sei se um homem no corpo, fora do corpo, não sei, mas foi ao terceiro céu, que é o paraíso. Então, quer dizer, tem o primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu. Deus está acima do primeiro céu, Deus está acima do segundo céu e Deus está acima do terceiro céu. Amém? Glória a Deus por isso. A parábola da ovelha perdida também, lindo isso, O capítulo dos achados e perdidos. Lucas capítulo 15, nós podemos ver aqui, ele conta a parábola de uma ovelha, um pastor que tinha 100 ovelhas, mas uma se perdeu. Às vezes ali quando ela percebeu, ela já estava perdida, se perdeu. Olha só, quando ela foi notar, quando ela foi ver, ela já estava perdida. Aí o bom pastor foi atrás. Às vezes na inocência estava ali, saiu para dar uma volta, se perdeu. Aí o bom pastor pegou e foi atrás da ovelha perdida. Deixou as 99 e foi atrás da ovelha perdida. E achando, E olha que lindo isso. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixando no deserto as 99, e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. Depois tem a da dracma, aquela mulher que perdeu uma dracma dentro de casa. Olha só, abri um parênteses aqui, uma conjectura, às vezes pessoas dentro da igreja participam de departamento, mas estão perdidas, e precisam ser achadas. Quando acendemos a luz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E o filho pródigo aqui, que nós podemos ver que ele saiu, mas o pai não foi atrás. Por que não foi atrás? Porque ele sabia o caminho. A Bíblia fala que ele reconheceu, ele se levantou e ele voltou. Porque ele conhecia o caminho. Qual que é o caminho? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Que Deus te abençoe. E também nós lemos também o livro de Juízes, nós podemos ver a rebeldia do povo. Olha só, Deus ali, eles estavam na terra de Canaã e eles viraram as costas para Deus, e nós podemos ver que quando eles viravam as costas para Deus e eles eram desobedientes, nós podemos ver o livro de Juízes se resume em 4 palavras. Olha só: desobediência, servidão,
escravidão, desobediência, servidão e obediência, libertação. Então, aquilo que o homem semear, ele vai colher. Nós podemos ver isso no livro de Juízes. O povo ali, quando estava tudo bem, eles estavam na bênção, eles se esqueciam de Deus, viravam as costas para Deus. Mas quando Deus ali permitia que os inimigos o oprimissem, nós podemos ver que eles clamavam ao Senhor. Aí eles se lembravam de Deus. Na prova, na luta, na dificuldade ali, no aperto, eles se lembravam de Deus e clamavam ao Senhor. Aí Deus levantava juízes, revestia aquele juiz com o Espírito Santo de Deus, e o juiz que era levantado por Deus ia e livrava Israel da mão do inimigo. E o povo ali se alegrava, mas morrendo o juiz, está na Bíblia, morrendo o juiz, morrendo o líder, o povo voltava a se rebelar contra o Senhor, o povo voltava a adorar outros deuses. Aí Deus permitia de novo que o seu povo fosse novamente escravizado pelos seus inimigos. Aí depois o povo ali, quando se sentia em aperto, oprimido, eles clamavam ao Senhor. Aí Deus novamente levantava os juízes. Olha para você ver a rebeldia do povo. E a Bíblia fala, e o povo fazia o que parecia mal aos olhos do Senhor. Aí clamava, Deus levantava juízes, e os juízes iam lá e libertava o povo de Israel. Mas que então nós podemos ver esse período mais ou menos de 300, 400 anos, o povo, que cada um fazia o que parecia mal aos olhos do Senhor. Também nós podemos ver que assim como Moisés, Moisés, quando ele morreu, no Monte Nebo, se não me falha a memória, foi Deus que o sepultou ali. Nós podemos ver que Moisés deixou um sucessor, ele estava preocupado. A Bíblia vai falar que Josué, Moisés coloca as mãos sobre Josué, apresenta para o povo. Josué foi ali cheio também do Espírito Santo, o Espírito veio sobre Josué, e nós podemos ver na morte de Josué, Moisés assume o lugar. Claro que não era uma tarefa fácil assumir ali o lugar de Moisés, no porte que era Moisés, no calibre que era Moisés. Mas nós podemos ver que Deus fala para Josué, Moisés, o meu servo é morto. Olha só que interessante, Moisés, o meu servo. Então, na eternidade, que lindo isso, o que vai prevalecer, o nome, olha para você ver, Deus ainda chama Moisés de servo. Não fala assim, Moisés o legislador, Moisés o profeta, não fala, mas assim, Moisés o meu servo. Porque hoje as pessoas querem, muitos querem ser grande, muitos querem ser servido, mas Deus fala assim, Moisés o meu servo. Então nós estamos aqui para servir, nós somos servos, amado. Lembra que Deus falou para Faraó, falou assim, deixa ir o meu povo, para que o meu povo me sirva no deserto. Nós estamos aqui só para duas coisas, para servir ao Senhor, esperar o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Paulo vai dizer lá em Tessalonicenses, servir, nós estamos aqui para servir. Enquanto muitos querem ser grande, muitos querem status, muitos querem que seus nomes estejam aí, na verdade, na fama, nos outdoors, mas o importante é nosso nome estar escrito no livro da vida, no livro do Cordeiro de Deus. Moisés, o meu servo é morto, levanta-te, e você vai conduzir esse povo à terra de Canaã. Esforça-te, tenha bom ânimo, Josué. Então nós podemos ver que Josué ali, não é verdade? Ele aí conduz o povo à terra de Canaã, e eles atravessaram o Jordão. E é interessante que no Jordão, qual que era o segredo? O povo falou assim, os sacerdotes vão levando a arca, e vocês que nunca passaram por esse caminho, vocês olhem para a arca, segue a arca, olhem para a arca, olhem para a arca, porque quando os sacerdotes colocarem o pé sobre o Jordão vai parar, a água vai parar, aí vocês vão atravessar o Jordão, mas vocês têm que olhar para a arca. Olhem para a arca, vocês têm que seguir a arca. E a arca na tipologia, a arca é Cristo, olha só, 100% homem, plenamente Deus. E eles olharam para a arca, seguiram a arca, atravessaram o Jordão, conquistaram Jericó. Há um novo tempo de conquista para a minha e para a sua vida. Há um tempo de conquista, mas esforça-te e tenha bom ânimo. E tenha bom ânimo, que Deus te abençoe
em nome de Jesus. Há um novo tempo de conquistas, de recomeços. Nós vamos conquistar Canaã, nós vamos conquistar aquilo que Deus tem preparado para nós. Porém, esforça-te, pega esse daí e tenha bom ânimo. Esforça